suspensão da carteira de habilitação por causa de dívidas. O pessoal está preocupado porque o país está nessa crise toda, o sujeito está tentando trabalhar às vezes aí de Uber, de entrega, ou então já é o funcionário de uma empresa e se perder a carteira, perde o trabalho também, né? Então, como é que está essa situação? Vou explicar isso para você. Existe essa possibilidade hoje em dia de suspender a carteira de habilitação do devedor. E não é só isso não é só a suspensão da carteira de habilitação, pode suspender o seu passaporte, suspender o seu direito de dirigir, suspender o seu cartão de crédito, enfim, hoje em dia o juiz está autorizado a criar novas maneiras de obrigar a pessoa a pagar aquela dívida, tá certo? Mas veja bem, isso não se aplica a todas as pessoas, não é todo mundo que isso vai acontecer. Por quê? Porque se aplica isso no devedor quanto mais, aquela pessoa que não paga a sua dívida e ele está sempre aí nas redes sociais, tirando selfie bacana, está nos lugares legais, com gente bonita, comendo bem e não paga o credor, tá certo? Tem um cantor aí de samba que faz muito isso aí, que pegou aquele dinheiro lá com aquele jogador de futebol, não é? E eu vejo o cara com aquela mulher bonitona, viajando de primeira classe, e o credor dele, aquele jogador, deve ficar com muita raiva, né? Então, hoje em dia, se está autorizando o juiz a suspender a habilitação, tá? Mas veja bem, vou explicar como a coisa funciona para você não cair no papo das empresas de cobrança. Porque as empresas de cobrança hoje em dia estão deitando e rolando, né? Ele fala, olha, agora eu vou pegar a sua habilitação. Aí o desavisado acha que a sua carteira vai ser assim penhorada no meio da rua, sabe? Você vai estar dirigindo, aí você cai numa blitz, o policial vai lá, vai bater lá o seu Serasa, ah, Ricardo, você está devendo, né? Me dá a sua habilitação aí. Não, isso não existe, amigo. Como que essa coisa acontece? Acontece por intermédio de um processo judicial. A primeira coisa que tem que acontecer é um processo judicial. Isso só existe na justiça, tá? Então, a primeira coisa que o credor vai fazer é entrar com um processo contra você. Mas ele não vai entrar com o processo para suspender a sua habilitação. Ele vai entrar com uma ação de cobrança. Então, você vai ser citado para pagar a dívida. Aí, se você não paga, o credor vai começar a procurar os seus bens, vai tentar pegar dinheiro, bens móveis, bens imóveis, aplicações, enfim, vai soltar a teimosinha lá na sua conta para ela ficar batendo lá 30 dias pegando o seu dinheiro na conta. Aí ele vai fazer tudo isso e depois, caso não encontre nada, como um último recurso, ele vai conseguir penhorar lá suspender a sua carteira de habilitação, tá? Então, como você vê, precisa de um processo judicial. É uma última situação, tá certo? Antes tem que acontecer diversas buscas de dinheiro lá para saber se tem algum dinheiro para ser penhorado, tá certo? Aí o juiz autoriza a suspensão da sua habilitação. Amigo, como eu estou dizendo para você, é suspensão. Suspensão é o quê? Você vai ficar sem dirigir um determinado tempo, tá? Então você fica sem dirigir, depois quando esse prazo acaba, você já vai poder voltar a dirigir. Então a sua carteira não vai ser, ninguém vai tomar a sua carteira, ela vai ser suspensa. Se você for pego dirigindo com sua carteira suspensa, você vai ter uma série de problemas, tá certo? Aí se você pagar também, amigo, você vai lá e libera a sua carteira, seu processo morre, arquiva o seu processo, acabou. E vem aquela pergunta, e o devedor, o profissional, o motorista profissional que dirige o Uber, que está trabalhando com a carteira, ele pode ter a carteira suspensa? A princípio pode sim, mas ele pode provar no decorrer do processo que através da carteira dele, ele mantém a subsistência da família dele, ele precisa da carteira para trabalhar e nesse caso não pode ser penhorado. Por quê? Primeiro que não adianta nada, né? Você foi lá, o cara te deve um dinheiro, você suspendeu a carteira dele, ele não vai trabalhar, como ele não vai trabalhar, ele também não vai te pagar, tá certo? E também tem a questão da dignidade da pessoa. Você não pode jogar a pessoa na vala, na rua, por causa de uma dívida, tá? Então você precisa estar muito atento a isso daí. Como você também precisa estar muito atento às suas dívidas. Tudo que eu falei hoje, dos golpes que você pode cair, você pode evitar esses golpes, amigo, com conhecimento. E você obtém conhecimento, muito conhecimento aonde? Entrando no meu grupo do WhatsApp. Clica nessa barra azul que está acima do chat aí,
clica nela, vai abrir uma nova página.